Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Estamos aí no dia 4 de julho, 6 horas da tarde, para bater papo literário, divulgar autores, falar de livro, antologia. Dani, um beijo! Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, tá? Vamos torcer para que o Instagram não dê nenhum bug e a gente consiga conversar com o nosso autor. Muito bem. Hoje a gente vai bater um papo com um autor nacional, poeta, contista, escritor de haikai, o João de Deus Souto Filho, ele que está participando de uma de nossas antologias, o Machado em Palavras, e vai estar com a gente explicando, conversando, falando sobre seus projetos literários que são imensos. Ele aqui está perdido. Vamos instruir aqui o nosso autor, que eu não sei se é a primeira vez dele aqui no Instagram. Ai. Lembrando que hoje a gente vai ter bate-papo também com o psicólogo Yuri Smith, que vai estar falando com a gente sobre arquétipos, entre outras coisas, tá? Cadê nosso autor? Será que ele tá... Ainda não entrou. Deixa eu abrir aqui. Tô com uma dor de cabeça, gente. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Cadê nosso escritor? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Um beijo, que saudade. João, querido, boa noite. Boa noite. Bom. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo e tá me ouvindo? Estou vendo e ouvindo bem. E você? Eu estou te vendo agora, eu estou te vendo bem. Que coisa boa ter você no projeto. Obrigada, tá, querido? Nada, é um prazer compartilhar com você da alegria. Ai, que delícia. Tua primeira live no Instagram, tu já fez outras? Não, eu fiz outra com você sobre um livro meu, que é Tempos. Já tem há alguns meses. Mas foi aqui no Instagram ou foi no YouTube? Eu nem me lembro, eu acho que foi no Instagram. Ah, então a gente tá ruim mesmo, porque eu acho que foi no YouTube, não lembro agora. Mas que bom que você está de volta, dessa vez participando de antologia aqui no canal, com muitos projetos literários. É sempre bom rever um autor que já foi da casa, que é da casa, né? Oh, meu Deus do céu. Descer na casa. É isso aí. João, querido, Oi. Relembre pra gente, você é de qual lugar do Brasil? Eu nasci no Maranhão, numa cidade chamada Carolina, no sul do Maranhão, nas margens do Rio Tocantins, mas atualmente estou residindo em Natal, no Rio Grande do Norte. Tá? Terra boa, né, gente? Natal. Já moro aqui desde 1981. Já fiquei em terras potiguares. Sim, já tá aí um tempo, então tem um chão aí. Ô, João, eu tava vendo aqui
Você é aquele combo que a gente adora, né? Você é escritor, contista, poeta, geólogo, você tem participação em diversas antologias, é escritor independente e também escreve haikai. Exatamente. É, é um dos hobbies que eu tenho é escrever haikai, que praticamente eu escrevo todo dia, pelo menos um haikai. Porque é um exercício de percepção muito bom, sabe? Que permite a gente ligar mais as antenas que costumam estar um pouco desligadas para observar a beleza que tem ao nosso redor e que muitas vezes escapa nesse dia a dia meio confuso que a gente tem, né? Então, essa prática do Sim. Haikai eu já tenho mais de 12 anos e para mim é um exercício assim mental muito positivo. Me faz muito bem. Pois é. Tem gente, João, que não está familiarizado ou conhece o haikai. Explica pra gente o que é o haikai. Certo? O Haikai é um poema breve de origem japonesa, que é composto por 3 versos, e tem uma estrutura um pouco rígida, e você tem que fazer primeiro verso com 5 sílabas poéticas, o segundo com 7 sílabas poéticas e o terceiro fechando com 5 sílabas poéticas. Geralmente ele trata de temas da natureza e sempre deve conter uma palavra que remete a uma das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Ai, Então, você tem que ter esse cuidado de colocar uma palavra que remeta à estação a que você está se referindo. Mas a gente observa que o haikai, pelo menos aqui no Brasil, ele ganhou um certo grau de liberdade e a gente tem hoje haikais que fogem um pouco dessa estrutura rígida e também tem haikais que abordam outros aspectos, né, do cotidiano e não sim, centrado essencialmente num evento da natureza. Então, esse grau de liberdade ele sim. aumentou um pouco e hoje, na verdade, você pode exercitar o haikai em qualquer ambiente. Mas o que me atrai mais é o Ah, haikai voltado para as coisas da natureza, sabe? Quando entendi. eu É porque eu estava Quando eu vendo aqui. fiz o livro, Desculpa, João, fala. quando eu fiz o livro 400 Haikais para Natal, como era um volume relativamente grande de haikais que eu tinha que produzir, e eu queria retratar a cidade de Natal, que me acolheu tão bem quando ela completou 400 anos. Então, eu escrevi haikais que abordassem as coisas da natureza, o litoral fantástico que nós temos, as praias, o mar, né? As ondas, as dunas, e também reservei uma parte para pegar personagens históricos, certo? E fazer uma releitura do trabalho deles, aspectos da geografia da cidade, aspectos arquitetônicos. Então, nesse livro 400 Haikais para Natal, esse, esse que está aqui, né? Não sei se está dando para aparecer aí, Ah lá, certo? gente. A Esse, capa. esse livro, Ah lá. esse livro é justamente ele inclui todos os aspectos que você encontra numa cidade, aspectos físicos, fisiológicos, humanos, fala de gostos e sabores que tem na cidade, dos contrastes que a gente encontra na cidade. Então, esse livro foi assim bem abrangente, porque você produzir 400 haikais assim foi um exercício para mim muito prazeroso, mas
mas que exigiu muita persistência. Imagino. Porque quando eu cheguei no Haikai número 100, eu falei, ainda faltam 300. E eu tenho que conseguir prestar essa homenagem à minha cidade. Então, Cortou foi aí. Aí, uma foi. persistência muito, muito grande. Pois é, gente. Haikai, a gente tem até outros autores que produzem Haikai que vieram aqui no projeto. Eu confesso que eu conheço o Haikai deve ter 1 ano e meio, porque eu não conhecia a dinâmica do Haikai e é muito interessante. O autor, né, como a gente mencionou anteriormente, ele tem Haikai produzidos para editoras e independentes. O 400 Haikais para Natal é um exemplo disso. Só que essa não é a única obra dele. O João, ele tem Haikai versos mínimos, ele tem tempos. Quantos livros você tem publicado, João? Independente, solo? Solo eu tenho 5 livros. Solo, É né? muita coisa. É, É. e eu tenho 2 de crônicas, eu tenho 2 de haikais, tenho tempos, que é uma escrita livre, que é também numa linha poética, né? E as outras participações são em antologias de contos, de crônicas e de poesia. E eu Ah, é, tenho, porque ele também e tem. eu tenho também. Ah, não, esqueci de citar. Eu tenho 2 livros voltados para o público infantil. Certo? Esses 2 livros estão publicados pela Amazon, estão na Amazon como e-book, que é Na Ponta da Pena e Brincadeira de Palavras, que é assim uma literatura que me atrai muito e que eu tenho muito prazer de escrever para as crianças. Não só poemas, como contos também. E esse teu livro infantil, ele fala sobre o que para as Ele, crianças? ele, ele fala de modo lúdico sobre personagens do mundo infantil, né? O macaquinho, a bola, o trenzinho, o foguete, o cometa, essas coisas que atraem a atenção das crianças. E dá muito prazer. Eu mandei, eu acho que 2 ou 3 fragmentos desses pequenos poemas do livro Na Ponta da Pena, tá? Para você. Sim, Então você ter uma eu ideia vi. da forma, Sim, né? São poemas eu dei uma que olhada. trabalham bem a rima e a dinâmica para estimular a criatividade do pequeno leitor, né? Ah, É muito, muito interessante isso, né? muito prazeroso. Porque escrever para criança não é vou inventar um bichinho, um personagemzinho, não. Escrever para criança tem uma parte lúdica, educacional, uma parte de diversão que você tem, é outra linguagem, É, é outra dinâmica, é uma outra estrutura para você produzir uma história infantil. Qual é a faixa etária dos teus a e-books? faixa etária são crianças entre a primeira infância e a alfabetização, certo? Ah, Eu muito ainda bem, são crianças ali eu tenho contos pequenas. escrito, escrito voltado para o jovem adolescente. Mas esses livros que eu já lancei foi para o público mais jovem, certo? E tem uma coisa, quando a gente Entendi. escreve para criança, a gente tem que, de certa forma, ter o cuidado e se policiar para não querer colocar textos a postura de professor que quer ensina em sala de aula. Sim. Existe uma tendência quem, né, escreve para criança cair nessa armadilha. E eu tenho muito cuidado disso, porque eu sempre procuro explorar certa a imaginação, o lado lúdico, essa capacidade das crianças de sonharem sem nenhum tipo de filtro, estimular realmente esse grau de liberdade tão aberto que as crianças trazem, que à medida que ela avança na vida,
esse grau de liberdade vai diminuindo pelas restrições que se vão, as censuras, né? Os cortes que se vai fazendo, aí as crianças acabam perdendo muito da sua liberdade de pensar, de agir, de criar, né? Sim, exatamente. Então, gente, fica aí, ó, a dica na ponta da pena, poemas para encantar pequenos leitores e brincadeiras de palavras, que são poemas para estimular a criatividade das crianças. João, esse livro que você mostrou, o 400 haikais para Natal, você consegue ler um haikai para Consigo. gente? Para o pessoal entender melhor o que é um haikai? Uhum. Vamos lá. Geralmente, os haikais não precisam ter títulos, certo? O haikai tradicional ele não precisa ter título. Mas nesse livro que eu escrevi, eu fiz questão de colocar títulos nos haikais, porque eu queria fazer um link com algumas posições na cidade e alguns elementos da cidade para ficarem bem marcados. Tá? Então, vou ler aqui para você Andorinha. Certo? Na tarde serena, o voo da pequena andorinha encanta o meu olhar. Aí, fazendo um contraponto, solidão. Ruas estreitas, Ribeira em silêncio, meus passos e eu. Ribeira é o bairro mais antigo aqui de Natal. Noite calma. Sombra sobre a lua. O farol guardando o Potengi. Noite serenata. Aqui em Natal tem o costume de, na lua cheia, se fazer, ir para a praia, ir lá para perto do farol e fazer serenata. Certo? Então é para marcar isso aí. Bruma seca, poeira fina, bruma seca cobrindo a duna virgem. Aqui a gente tem muitas áreas de dunas e quando bate o vento, aqui o vento também é forte, ele levanta a areia e forma tipo uma névoa assim por cima da duna, formando uma imagem muito bonita. Ah, que linda! Natal é muito bom, né, gente? Imagina, parece um clichêzão, né? Em noite de lua cheia, de maré baixa, todo mundo se reunindo. Não parece um clichêzão? Parece só coisa de filme, de livro. Mas não, né? Natal, isso existe. Existe. Que maravilha! Agora, ô João, você com tanta experiência literária, né? Com tanto livro publicado, inclusive livro infantil, você também se aventura pelas antologias. Você tem aí dezenas de participações em antologias que foram produzidas ao redor do Brasil, porque são muitas. Você tem de várias editoras, de vários temas. Tem uma antologia aqui da Alura, a Alura Editorial, que eu adoro, acho o trabalho deles muito competente e profissional, que se chama Vida de Escritor, que você contribuiu com um texto, Como Flui o Tempo, Flui o Texto. Exato. Como é que foi participar de tanta antologia, de editoras badaladíssimas, com contos? Como é que você produz? Você já tem isso pronto ou você produz para as Olha, antologias? como eu escrevo já há muito tempo, eu tenho muita coisa, como se diz, na gaveta, textos que ainda precisam ser trabalhados, finalizados, mas eu tenho uma massa crítica guardada, vamos dizer assim. Mas na maioria das vezes, nessas antologias, eu escrevo tentando colocar dentro da temática da antologia, certo? Por exemplo, essa vida de escritor foi um exercício que a Lura promoveu com escritores sobre escrita criativa. Então, foram várias semanas, né, encontros uma vez por semana para estimular
a criatividade. E o exercício que se tinha era preciso produzir um texto por dia, certo? Em diferentes formatos e diferentes temáticas. E depois a gente conversava sobre esses textos, essas criações, e no final chegou-se à conclusão, até por influência das próprias pessoas que estavam participando dessa troca de vivência, né, de editar esse livro, né, essa coletânea, que era justamente focado no desafio do escritor, certo? Para tirar a sua ideia da cabeça e colocar no papel. Então, cada um dos textos aqui, essencialmente, trata desse desafio, né? O desafio de sair do campo das ideias e partir para o ato de escrever. Então, foi um exercício muito interessante. E aí bom, né? eu incluí um texto aqui sobre a possibilidade de você escrever um texto sem usar pontuação, né? Por isso que eu coloquei esse desafio, né? Ah, você está com esse texto aí em Eu mãos? estou com ele aqui. Ah, lê pra gente, eu quero conhecer. Bom, vou ler aqui para você um trecho. Sem pressa, procura a ponta livre do fio que se enrodilha, que se novela, que vai e volta no emaranhado do novelo, volta que se acomoda, que se encosta na outra volta, aconchego de irmãos, de mãos dadas, corpo colado junto, fio a fio, amálgama, mistura voltas soltas, voltas presas do novelo que se acomoda no fundo da cesta, a ponta do fio aberta em pétalas e o fio que penetra na alma do novelo, que ganha vida, que dá forma, que forma o novelo, enrolado em rodilhas redondas, sinuosas, voltadas, formando o miolo do novelo, o coração, emaranhado de fios que faz a meada, que se ennovela, que cresce e se avoluma, que toma vulto, que cheia de volta se faz novelo vistoso, completo novelo, ser, que guarda em si a marca do tempo em seu fio, que se prolonga num contínuo sem interrupção, uno, viagem que se faz ao longo do fio, fio de ponta a ponta, que o novelo tem ponta que aponta para o futuro ou para o passado, já que, sendo novelo, ele carrega o seu passado, a sua história, a história dos que deram de si para o novelo ser, a terra preparada, a semente enterrada, o broto do algodão, rasgando a terra úmida, o arbusto dando ar de sua graça, as flores dependuradas nos frágeis galhos, a colheita, as mãos recolhendo a lã mais branca, ensacando, carregando, pesando, medindo, fiando, tecendo, o suor escorrendo pela testa, as mãos que sangram, ferida pelos finos espinhos dos galhos, carregados de fumaços da delicada lã, de ouro valer, as mansas voltas, folgadas, calmas e solenes, no fazer do novelo que cria forma, que ganha alma, que cresce a cada volta desse fio sem fim, que sem novelas se amarra e que envolve o coração juvenil do novelo na valsa dos enlaces da maciez do fio, que se move lentamente como o tempo que embranquece os cabelos, que enruga as peles, que enverga os corpos, como bambus que se balançam na margem do rio caudaloso que segue o seu destino, como um tênue fio d'água que corta a terra, prepara para o algodão, o plantio do algodão, semente guardada no fundo do baú, onde está repousado o novelo com a ponta do fio aberta em pétalas. É isso o texto. Nossa, a gente nem respira. Sabe o que lembra, gente? Ensaio sobre a cegueira, de Saramago. Lembra. Onde a gente, né, não lembra? Longos parágrafos, nenhuma pontuação convencional, esse fluxo contínuo da narrativa. Quem é que te inspira a escrever assim? Ou isso é seu?
esse aí foi o seguinte, o primeiro contato que eu tive com um texto, sim, com essa característica, foi o livro Galáxias, de Humberto de Campos, onde ele faz esse livro como sendo um experimento lírico-poético. E ele produz uma série de textos assim, sem pontuação, onde cada palavra puxa a outra palavra e forma o texto sem a necessidade de você utilizar, né, esses elementos gráficos, né, que a gente usa normalmente na construção de um texto convencional. Então, esse foi o ponto de partida, assim, a inspiração. Eu comecei a escrever, a exercitar e verificar que era possível, sabe? Produzir um texto interessante que prendesse a atenção do leitor, né? Sem perder o nexo, sem perder o fio da meada. Exatamente. Muito bem, esse, gente, é só um dos textos que estão aí, um dos textos que o nosso autor produziu para antologias, porque são dezenas de antologias. Ele tem desde haikai, né, em antologias, até... Você foi finalista de concurso, João, de contos em 2011? Como é que foi isso? Bom, eu trabalhava na Petrobras e tem uma entidade ligada à Petrobras que chama Petros. Eles fizeram um concurso de contos. Eles fazem até hoje, anualmente, eles fazem um concurso de contos, é um concurso aberto. E eu escrevi um conto e acabou que eu fui finalista nesse concurso. O conto chama Flor de Sangue. Flor de Sangue. Gente, eu nem sabia que Petrobras promovia concurso de contos dentro do sistema ali deles. Que interessante isso, né? Esse concurso foi em 2011. Foi. E foi um concurso que foi prestado uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, certo? Ai, maravilhosa. E nesse concurso foi prestada essa homenagem a ela e eu participei da final lá no Rio de Janeiro. Eles me levaram para lá, foi muito interessante. Ai, Carolina de Jesus Quando a gente escreve um texto que ele tem alguma repercussão, isso dá muita satisfação para a gente, independente do tamanho dessa repercussão. Quando você verifica que existe leitor que dá atenção ao seu texto, isso energiza, né, a nossa capacidade de produzir mais. Sim, sem dúvida. Agora, esse conto Flor de Sangue, que foi o finalista da Petros, né? Ele fala sobre o que, João? Nossa, ele fala da relação de um senhor, assim, dessas pessoas que são esquecidas pela sociedade, e o apego desse senhor a uma flor que ele cuidava num jardim com todo cuidado. E numa certa ocasião, uma pessoa passa pelo jardim, acha aquela flor bonita e arranca do pé, certo, aquela flor e leva embora. E ele vendo aquilo, ele tem um surto, certo, de ira, e ele acaba matando essa pessoa. E ele é levado preso e na cadeia o delegado tenta obter dele, né, uma confissão de culpa e que ele explique o motivo daquele assassinato, né? E ele conta, né, que o motivo, né, era porque aquela pessoa não tinha o direito de arrancar aquela flor daquele pé, né, que era de uma beleza tão contagiante, certo, que ela não devia ser
propriedade só de uma pessoa. A beleza dela estava ali para ser compartilhada por todos que passavam por aquela calçada, por aquele jardim. Então, o conto é sobre isso. É sobre eventos que podem ocorrer na vida da gente, que pode levar a gente a ter um surto de ira. E aí se descontrolar e cometer algum, né, desvio indesejado, né? Exatamente, tem uma mensagem subliminar aí muito forte. Esse poema, né, que foi finalista aí da Petros. Que coisa boa. Você atualmente está participando de algum concurso ou recentemente participou de outras antologias? Porque, gente, o nosso autor está aqui, ó, inserido em Machado em Palavras. E a gente já vai falar sobre o nosso escritor e o que ele produziu nessa antologia daqui do canal, tá? Mas antes eu queria saber, ô João, se você já está participando de mais algum concurso ou produzindo obra solo para esse ano. Eu participei recentemente de 2 antologias na Lura Editorial, muito interessantes. Eles lançaram 2 livros voltados para o público juvenil e produziram 2 livros muito interessantes. Esse aqui é O Reino dos Sonhos, certo? Linda essa capa. Belíssima, certo? Eu consegui incluir um conto, certo? Aqui nesse livro, que é O Sonho de Beatriz. Como é que eu vou dizer para você? É uma jovem sonhadora que tem um sonho, que é poder visitar o lado escuro da Lua, aquele lado que a gente não vê da Terra, né? E aí ela, no sonho, ela constrói um foguete e vai para o lado escuro da Lua e lá encontra o Pequeno Príncipe. Só que ele não está com seu amigo, né? Ou sua amiga, que o conto explicita, que é a raposa, né? Na verdade, ele cuida de um dragão. E aí essa história fala desse encontro. E é um livro interessante porque cada conto, deixa eu pegar aqui, eu te mostrar a ilustração. Vocês viram que o livro é grande, né? Ele é bem grosso. Olha, gente, que lindo! Aí está a Beatriz conversando com o Pequeno Príncipe e o dragão do lado. E é uma obra assim muito cuidadosa, muito bem feita. E essa semana passada eu recebi a segunda antologia, que é voltada para o público juvenil, que é A Floresta Encantada, Contos e Fábulas. Eu já vi essa capa em vários lugares. Tá lindo esse projeto. Muito bom. E aqui eu incluí um conto que chama O Vagalume Azul. É como se fosse uma lenda de um vagalume especial que a cada 100 anos visita a floresta para se reunir com os animais da floresta e transmitir ensinamentos seculares para aqueles animais. Mas a mensagem maior é a mensagem da harmonia que se deve ter, certo? Em qualquer ambiente que você esteja, com os diferentes entes que participam daquele ambiente. Então, a mensagem desse conto é essa. É uma mensagem importante, precisa. Algumas pessoas precisam ler. Agora,
O autor, gente, está em uma de nossas antologias, Machado em Palavras, que é essa daqui, ó. Antologia que está saindo do forno. Um livro produzido pelo canal, um livro que foi assim, está sendo, na verdade, muito bem. Na verdade, essa antologia é uma das minhas antologias favoritas, porque eu tenho escritores queridos inseridos aqui dentro, escritores de primeira vez, e o João tem toda essa participação aqui. Na hora que ele falou, Monique, quero participar, falei, João, agora. E ele gentilmente mandou para essa antologia 3 textos. São 3 textos que ele enviou. E olha aqui, gente, o nosso autor, o capítulo dele numa máquina datilográfica, o Instagram. Ô, João, esses textos, assim como os outros, você produziu ele ou eles já estavam prontos Não, e você mandou para a antologia? esses aqui foram produzidos a partir do momento que eu tomei conhecimento do lançamento da antologia. E Machado de Assis é uma fonte de inspiração inesgotável, né? Quem teve contato com a Sim. obra deles, mesmo que não tenha lido toda a obra dele, é tocado pela qualidade do texto, né? Pela referência que ele é para a literatura brasileira, por tudo que ele fez e deixou, né, para a nossa literatura. Isso. Então ele foi escrito, vamos dizer assim, como se fosse por encomenda. Foi escrito a partir do momento que eu tomei conhecimento do lançamento da antologia. Que maravilha! Agora, você, leitor de Machado, né? Não tem como a gente não te perguntar sobre isso. Qual é a obra de Machado que você mais gosta? Você tem alguma favorita? Olha, eu tenho duas favoritas. Eu gosto muito do Alienista, que na verdade é uma novela, né? Mas ele tem assim um tom de humor e de loucura envolvido que é muito inebriante, certo? Tem Dom Casmurro, que né, é outro texto assim que você tem que ler e reler várias vezes, e cada vez que você lê, você se aprofunda na dúvida cruel entre Bentinho e Capitu É. e aquele relacionamento, certo? E tem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por isso que eu escolhi esses 3 livros como temas dos 3 poemas que eu enviei para a antologia, certo? Pois é. O, Você falou aí um negócio muito interessante, porque o casal mais famoso da literatura nacional, ele foi uma inspiração para diversos autores que participaram dessa antologia, e eu vi cada um botando um ponto de vista em cima da mesma história, que foi assim hilário, sabe? Que Capitu rendeu dentro da antologia foi uma delícia. Então, cada autor conseguiu, através de um ponto de vista, explorar as obras de Machado de uma maneira dinâmica, divertida. E o João fez exatamente isso. Tem um texto dele aqui que se chama, logo o primeiro, O Completo Enigma. O que você traz nesse primeiro material inserido aqui na antologia, João, aqui, pra gente? aqui eu trago a dúvida que paira, né, sobre a Capitu e a repercussão dessa dúvida sobre Bentinho, entendeu? Então, como na abertura eu coloco, né, no palco de enganos, Capitu reina, né? Poderia ter escrito no palco da dúvida, Capitu reina, né?
Então, essencialmente, esse poema ele é dirigido à dúvida que paira em todo, né, a narrativa que constrói, né, o romance, né, Dom Casmurro. Exato. Agora, você acha que Capitu traiu ou não traiu? Eu acho, É a pergunta de 1 milhão, né, gente? eu acho que pode ter traído. Mas, Você acha que houve um adultério ali? como eu disse, pode ter traído. Então, pode ter havido adultério. Possibilidade, Mas, assim, quando a gente fala da mas Capitu, ela não é uma consumação, algo definitivo. É uma possibilidade plausível por tudo que você vê, né, da narrativa. Mas fica um ponto de dúvida, que é essa mágica desse romance. Exato. Porque Exatamente. Tem gente que diz. ele era levado pelo ciúme que ele sentia. E quando você é levado por alguma coisa Uma loucura. assim, forte, as suas percepções podem ser deformadas. Você pode ser traído pelas Sim. percepções deformadas que o sentimento negativo leva, sabe? Então tem essa dúvida. Exatamente. Gente, porque é uma loucura. Toda vez que a gente lê esse livro, é uma loucura. A gente não tem uma resposta certa. Aliás, há mais línguas que dizem que Capitu nada mais é do que uma projeção aí de Madame Bovary, né? Que Machado tentou ali, através de Bovary, trazer a tal da Capitu através de um outro olhar. O que você acha sobre isso, João? Você acha que tem alguma referência, semelhança ou não? Acho que tem. E pode ter sim. Porque Machado de Assis era um leitor muito atento, né? E como Sim. na época em que ele viveu, a produção literária do Brasil estava dando os primeiros passos, né, para a composição de uma matriz assim mais rica literária, a fonte que ele bebia era a literatura europeia. Então, pode ter sido, Shakespeare, pode ter então, sido um lampejo, uma motivação para ele construir, certo? Essa história, essa narrativa. muito bem. Logo depois, o nosso autor já coloca num outro texto, eu adoro os títulos, gente, que é Nenhuma Sanidade. O que você traz nesse texto, João? Nenhuma sanidade para a nossa antologia. Simão Bacamarte, aí, né, na história do alienista, ele tenta consertar o mundo sob sua ótica, buscando identificar a loucura existente nas pessoas, independente de classe, independente de sexo, independente de idade. Ele tinha essa fissura, né? Então ele ultrapassou o limite da razão e foi levado por um sonho, né, assim, intangível, inalcançável, de resolver a questão das diferenças, né, que existem entre as pessoas, maneira de raciocinar, de se comportar, temperamento, né, perfil psicológico. Então, ele começou a encontrar em cada pessoa e acabou encontrando nele próprio, que é o desfecho final, né, alguma pitada de loucura. E que é a maior verdade que existe na natureza humana, né? A gente já ouviu dizer que todo mundo, quando visto de perto, né, você encontra um pouco de louco nele, né, ou nela.
Então, Sim. esse texto é centrado nessa questão. É por isso que eu optei por colocar esse título, Nenhuma Sanidade. Ele não via sanidade, Nenhuma nem ele sanidade. tinha nenhuma sanidade, entendeu? Então, dentro dessa ótica que foi produzido esse texto. Você sabe que saiu uma edição agora do Alienista, lindíssima, cheia de cores, com uma pegada diferente. Eu não sei qual foi a editora que publicou. Eu vi através do Leitor Oculto. Segue lá o Instagram dele para quem quiser, que ele bomba no que é atual no mercado. E ele estava essa semana mostrando a edição nova do Alienista. Eu falei, isso é Machado de Assis. Eu tive até que olhar assim, porque a capa é toda atual, toda moderna e tal. Aí eu falei, é Machado, é o Alienista. Depois, quem quiser, dá uma procurada na nova edição, porque tá bem legal. E outra, eu vou até disponibilizar aqui para vocês, gente, porque eu fiquei doida na Amazon. A editora, deixa eu ver, a editora Itatiaia acabou de lançar o box de Machado de Assis. Tá lindo o box deles. Eu vou botar o link aqui para vocês, porque são o volume 1, né, do box com os 3 livros. Vocês não têm ideia de como tá esse box, gente. Lindo. Eu vou botar o box mais lindo de Machado de Assis, pelo menos na minha opinião, lançado até agora. Eu vou botar o link aqui nos comentários e vou botar, deixa eu ver se tem. E ainda tem cupom se vocês quiserem usar para poder adquirir o box, tá? Deixa eu só ver quantas páginas tem aqui. São 528 páginas nesse box. Vocês têm Memórias Póstuma, Dom Casmurro e Quincas Borba, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Tá lindo esse box. O nome do cupom, gente, deixa eu ver. Vocês que estão assistindo depois que a live foi gravada, tenta lá. De repente vocês consigam comprar com o cupom também. É 20 Amazon. Número 20 Amazon. Tudo em maiúsculo, tá? Deixa eu botar aqui para vocês também. Foi até bem lembrado isso. Tá lindo esse box. Muito bem. O João finaliza aí com Póstumas Memórias, que é óbvio do livro, um dos livros também mais famosos de Machado de Assis. Fala um pouquinho sobre esse teu texto, João. Eu tentei aqui mais ou menos sintetizar as questões levantadas, né, no romance, e que busca, né, de maneira irônica e com um certo humor, né, as divergências que existem nos relacionamentos humanos, né? A questão da vaidade, a questão da inveja, a questão das diferenças, né, de opiniões que não são bem acatadas, e essa construção tomando por base, né, um narrador defunto, né, que foi para a época uma grande inovação, né, e foi basicamente esses elementos, né, que me levaram a escrever esse texto, que tem muito de drama nos relacionamentos e comédia. Então, o livro é uma delícia por conta disso. Ele tem uma pegada de humor, né, de sátira,
e mescla com alguns conteúdos mais pesados, mais negativos, que são muito comuns né, nos relacionamentos. Sim. É isso. É isso que eu tentei colocar aí no poema. Que maravilha! Lembrando que o livro Antologia Machado em Palavras está à venda pela Wiclap, a versão física, tá? É só por lá, ou o e-book pela Amazon. Então, eu não sei se consegue com o João autografado. João, consegue com você autografado ou não? Não. Eu pedi nessa tiragem inicial uma quantidade pequena e eu tenho pessoas do meu relacionamento, pessoas próximas que gostam de literatura que já estão pedindo. Então eu tenho 5 exemplares apenas. Então a pessoa que se interessar, ela vai ter que adquirir através da editora, né? Na Wiclap. Isso. Lá na Wiclap, tá, gente? O Wiclap é o site da Amazon. Já deixa já segue o nosso autor no Instagram. Qual é o teu Instagram, João? É @plenoescrito. Pleno Escrito. Eu vou deixar o João como colaborador aqui na live, então vocês vão poder assistir tanto no Instagram dele quanto no meu, tá? Já segue o nosso autor para acompanhar as antologias, para adquirir Machado em Palavras, para qualquer dúvida, curiosidade, é só mandar um direct para ele, tá? O João é super acessível e gente boa. João, querido, só te agradecer por esse bate-papo, dizer que eu estou muito feliz de revê-lo, de ter em todos os meus projetos. É um privilégio ter você como escritor com a gente, porque a bagagem literária que você tem é uma coisa de doido. Então, muitíssimo obrigada pela paciência, pela dedicação, pela resiliência, por tudo que aconteceu na antologia. Muitíssimo obrigada, Monique, tá? eu que agradeço essa oportunidade de poder falar sobre um tema que me agrada tanto. E agradecer pela oportunidade que você dá para a gente de mostrar um pouco da nossa criação. Né? Eu acho que é um portal que abre perspectivas muito grandes para a divulgação de todos os autores, né, que estão produzindo hoje em dia e cavando algum espaço para divulgar suas obras. Então, muito obrigado, digo eu, por essa oportunidade. Um abraço grande para você. Ai, que delícia! Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais live. João, um beijo, querido. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Gente, não sei mais desligar as coisas. Peraí. O pessoal não sabe mais desligar as coisas.